A noite estava abafada, como se o próprio ar soubesse que algo iminente estava prestes a acontecer. A chuva batendo na janela parecia um aviso, uma sinfonia suave, mas insistente, preparando o palco para um evento que mudaria tudo. Lara nunca imaginou que aquela festa seria o ponto de virada em sua vida. Ela, uma jovem tímida, com os olhos brilhando de curiosidade e esperança. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Se sentia como uma espectadora no meio de um teatro onde o palco era dominado pelos ricos, poderosos e famosos que circulavam pelo imenso salão. Seus amigos insistiram para que ela fosse. Vai ser divertido, disseram, mas algo dentro dela, uma voz que ela mal sabia que existia, dizia que deveria ter ficado em casa, abraçando seu próprio conforto e solidão. Mas agora estava ali, em meio à ostentação que a deixava desconfortável. As mulheres ao seu redor eram como fadas encantadas, perfeitamente arrumadas, sorrindo com dentes brancos e roupas luxuosas, mas nenhum sorriso parecia verdadeiro. Eles eram todos iguais, consumidos pela busca incessante por poder, status e mais poder. Lara se sentia uma estranha nesse universo de aparências. Ela mal conseguia se concentrar nas conversas ao seu redor, o coração batendo forte demais enquanto tentava encontrar algum tipo de conexão genuína. E foi então que ela ouviu: Alexandre de Souza. O nome por si só já carregava um peso imenso, como se ele fosse alguém que o destino tivesse reservado para grandes feitos. Milionário impiedoso, com um olhar que parecia atravessar tudo e todos. Ele estava rodeado de mulheres que o observavam com uma admiração quase incontrolável, como se ele fosse uma estrela distante, intocável. Mas o que realmente se destacava eram seus olhos azuis profundos, como oceanos de mistério e segredos que ninguém jamais ousaria desvendar. Cada movimento seu parecia calcular as reações ao seu redor, e, mesmo em meio àquela festa grandiosa, ele se destacava como uma sombra que ninguém sabia como lidar. Lara, no entanto, não conseguiu se desviar do olhar dele. O cruzamento de seus olhares foi breve, um instante fugaz que deixou o mundo em torno deles desaparecer. Ela sentiu algo estranho dentro de si, como se o chão tivesse sumido por um segundo. Não era apenas atração, era como se o próprio destino estivesse forçando seus caminhos a se entrelaçarem. Ele a observou, não com o olhar comum de um homem que procura apenas mais uma mulher bonita, mas com um interesse profundo, algo que queimava por baixo da superfície. E, de algum modo, Lara sentiu que algo dentro dela estava prestes a mudar para sempre. Você está perdida, não está? A voz de Alexandre cortou o ar, sussurrando diretamente em seus ouvidos. Era profunda, rouca, como se ele estivesse dizendo algo muito mais do que simples palavras. Havia um poder em sua voz, algo que dominava quem o ouvia. A frase era mais do que uma simples constatação, parecia uma revelação, como se ele soubesse mais sobre ela do que ela própria. Lara congelou. Como ele sabia? O que ele via em seus olhos? Sentiu um calafrio subir pela espinha. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em sua presença, algo hipnotizante que a fazia querer ficar, querer entender o que estava acontecendo. Ela olhou para sua mão estendida e, por um momento, tudo que ela podia pensar era que, se aceitasse, nada seria como antes. Mas, no fundo, ela sabia que já não havia volta. Algo no olhar dele, algo em sua intensidade, a fez dar o primeiro passo. Com uma hesitação quase imperceptível, ela colocou sua mão na dele. A partir daquele toque, o mundo pareceu girar.
Ele a conduziu pelo salão com a segurança de quem sabia exatamente o que estava fazendo, e ela o seguiu, hipnotizada, como se fosse levada por uma corrente invisível. Cada passo parecia mais pesado, mais intenso, como se o ar estivesse carregado de promessas e perigos ao mesmo tempo. Eles chegaram a um dos quartos privados da mansão, longe dos olhares curiosos, onde as paredes pareciam absorver toda a tensão que se acumulava entre eles. O ambiente estava envolto em uma penumbra suave, mas a eletricidade no ar era palpável, quase quente. Lara mal conseguia respirar, o coração acelerado, suas mãos tremendo ligeiramente. O que estava acontecendo? O que ela estava fazendo aqui? Alexandre se aproximou e, sem dizer uma palavra, a puxou para perto. Ela sentiu seu calor, o perfume sofisticado que exalava dele, e por um momento, sentiu-se completamente vulnerável. Ele a observava com um olhar que penetrava suas defesas mais profundas, e ela sabia que ele via algo dentro dela que ela mesma tentava ignorar. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, não é? A voz dele estava baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma certeza que fez seu corpo tremer. Lara queria resistir, queria sair dali, mas as palavras não saíam, o medo e a excitação misturados em uma tempestade avassaladora dentro de si. Ele se inclinou levemente, e, num movimento quase imperceptível, seus lábios tocaram os dela. Foi um beijo que não era apenas um beijo. Era como se ele estivesse reivindicando algo, como se aquele toque fosse uma promessa de algo muito maior, algo que ela não poderia mais escapar. Quando ele se afastou, ela sentiu o mundo girar, sua mente estava tonta, confusa, mas também desperta de uma forma que nunca havia experimentado. A festa lá fora parecia tão distante, tão irrelevante agora. No lugar daquelas luzes brilhantes e olhares vazios, havia apenas o peso da decisão que ela acabará de tomar. Lara sabia, sem sombra de dúvida, que aquele quarto, aquele instante, era o começo de algo grande. Algo que ela não poderia mais controlar. Algo que mudaria sua vida de uma maneira que ela jamais imaginou. E, naquele momento, ela se entregou ao desconhecido. O quarto estava impecável, mas a tensão no ar o tornava quase sufocante. A lâmpada suave no canto projetava sombras que pareciam ganhar vida, dançando nas paredes de forma hipnotizante. Cada movimento era um lembrete de que algo estava prestes a mudar. Alexandre fechou a porta atrás deles com um suspiro profundo, e Lara sentiu o coração disparar de uma maneira que jamais imaginara ser possível. Ela havia sido criada com princípios rígidos, sempre sonhando com o grande amor da sua vida, mas aquele momento, naquele quarto, com aquele homem tão distante de tudo que ela já conhecera, a fazia questionar sua própria realidade. Nada mais parecia simples. Alexandre, com sua presença imponente, a observava de uma maneira quase desafiadora. Seus olhos penetrantes a faziam sentir-se vulnerável, mas também o atraíam de uma forma que ela não conseguia explicar. Ele sabia o efeito que causava nela e parecia aproveitar cada segundo disso. O sorriso nos lábios dele era como uma promessa não dita, uma provocação silenciosa que fazia o ar ao redor dele se tornar pesado e denso, como se o destino tivesse sido selado ali, naquele exato momento. Você nunca se esqueceu do que é realmente importante na vida, não é? A voz de Alexandre soou grave, quase como um sussurro calculado, e Lara sentiu seu corpo tremer. As palavras dele eram um enigma, um teste lançado diretamente a ela, como se quisesse medir sua reação, desafiando-a a revelar algo que ela nem sabia que estava escondido dentro de si mesma. Lara, que sempre fora cautelosa e ponderada, começou a se perguntar se havia cometido um erro ao entrar naquele quarto.
A sensação de estar prestes a se perder foi incontrolável. Mas, ao mesmo tempo, algo nela também desejava esse erro, essa perda de controle. Ela olhou para Alexandre, tentando se manter firme, mas as palavras dele, a maneira como ele se aproximava dela, tudo isso a fazia vacilar. Alexandre avançou de forma lenta e predatória, como se cada passo seu fosse uma promessa de algo inevitável. Lara sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o mundo ao redor dela estivesse desaparecendo, e ela fosse absorvida apenas por ele. A cada movimento dele, seu corpo parecia se render, uma luta interna entre o que ela sabia ser certo e o desejo arrebatador que crescia dentro dela. Você tem medo de mim, não tem? A pergunta dele foi uma provocação, mas também uma confissão. Havia algo na forma como ele falou que fez Lara hesitar. Não era um medo no sentido clássico da palavra, mas uma sensação de estar perdida em algo muito maior do que ela jamais imaginara ser capaz de enfrentar. Não, não é medo, Lara tentou afirmar, mas sua voz, trêmula, traiu a fragilidade de suas palavras. Ela queria ser forte, queria parecer imune a tudo aquilo, mas a verdade era que ela estava completamente à mercê de Alexandre, e isso a aterrorizava e a fascinava ao mesmo tempo. Alexandre não se contentou com a resposta dela. Ele se aproximou mais, e Lara sentiu o calor do corpo dele invadir seu espaço de maneira quase invasiva, mas irresistível. Algo no ar parecia mudar, e o ambiente que antes parecia ser apenas silencioso e elegante, agora estava carregado de uma tensão palpável, como se o próprio universo os estivesse observando e esperando. A luta interna de Lara se intensificava. Algo em seu corpo lhe dizia que Alexandre não era bom para ela, que ele representava um perigo em sua vida, mas seu coração, esse traidor, batia forte, como nunca antes. Ela nunca imaginara que seria tão fácil se perder nos olhos dele, tão fácil deixar tudo o que acreditava cair por terra. Era como se o tempo tivesse parado, e só existisse o agora, aquele instante carregado de incertezas e de uma atração impossível de ignorar. Foi nesse auge de confusão e desejo que Alexandre fez algo que ela jamais esqueceria. Ele se afastou brevemente, deixando espaço entre eles ainda mais carregado de promessas não ditas. Lara assistiu, em silêncio, enquanto ele se dirigia até uma mesa próxima e pegava uma pequena caixa de couro, que parecia ter sido deixada ali com propósito. Quando ele a abriu, revelou a ela uma foto, uma imagem que parecia corroer cada vestígio de segurança que Lara tentará manter. A foto mostrava uma mulher, com um olhar distante e frio, e, ao lado dela, Alexandre parecia um homem diferente, mais jovem, mas com a mesma intensidade nos olhos. O rancor na expressão dele era quase palpável. A vida me ensinou a não confiar em ninguém, Lara, ele disse, sua voz amarga e carregada de um peso que Lara não soubera como carregar. Ele parecia ter carregado aquela dor por tanto tempo, e agora ela transbordava, alcançando-a de uma maneira que ela não imaginava ser possível. Você pode ser diferente, mas não posso prometer que eu não vá te machucar. Aquelas palavras cortaram Lara como uma lâmina afiada. O que ela sabia sobre o amor, sobre a confiança, sobre a entrega, parecia se desvanecer diante dela, dissolvendo-se como areia entre os dedos. A insegurança crescia dentro dela como uma tempestade, mas algo dentro de seu peito, o mesmo algo que a fizera seguir até aquele quarto, lhe dizia que ainda assim ela se arriscaria. A atração, a necessidade de algo mais forte, mais profundo, falava mais alto do que qualquer voz racional em sua cabeça. Ela sabia que, ao se aproximar dele, estava indo contra tudo o que aprenderá. Mas a voz dele, o toque dele, os olhos penetrantes, tudo nela implorava para que ela se entregasse ao desconhecido, ao perigoso, ao impossível.
Alexandre não conseguia mais se controlar. Cada passo em direção a Lara parecia ser um passo mais perto de algo que ele sabia ser perigoso. A aproximação dele não era meramente física, mas algo mais sombrio, algo que envolvia a mente dela de uma forma que ela não conseguia entender completamente. Ele era como uma sombra, sempre ali, rondando, mas nunca totalmente alcançável. E, como uma presa hipnotizada, Lara não conseguia fugir. Lara, por outro lado, estava em uma luta interna desesperadora. A atração por Alexandre era avassaladora, quase sufocante. Ela sabia que algo não estava certo, sabia que ele a puxava para um caminho que a afastaria de tudo que conhecia e amava. Mas o que era mais forte? O medo ou a necessidade de tê-lo ali, perto dela, como um tormento doce que queimava sua alma a cada olhar e a cada palavra trocada. A tensão entre eles só aumentava com o passar dos dias. O que antes era um simples jogo de olhares, sorrisos traiçoeiros e provocações, agora se tornava um campo de batalha de emoções intensas. Alexandre sabia exatamente como tocá-la, como fazê-la vacilar. Cada palavra dele, cada gesto, parecia um puxão em seu coração, empurrando-a para um abismo do qual ela não queria, mas não conseguia evitar. Naquela noite, o ar parecia estar denso, carregado de algo iminente. O quarto estava imerso em uma penumbra tensa. As únicas fontes de luz eram as sombras que dançavam nas paredes, feitas pela luz fraca que entrava pela janela. Lara estava sentada na beirada da cama, tentando controlar a respiração, tentando organizar seus pensamentos que estavam se fragmentando. Mas a presença de Alexandre era implacável. Ele se aproximava cada vez mais, e ela podia sentir a energia dele, quente e ameaçadora, pulsando no ambiente. Você realmente acha que pode me dominar, Lara? A voz de Alexandre soou como uma lâmina afiada, cortante e carregada de algo que ela não sabia nomear. O sorriso dele era enigmático, mas havia algo de possessivo no modo como ele olhava para ela. Eu não sou o tipo de homem com o qual você está acostumada. Você não sabe o que está pedindo. Lara estava tremendo, mas não de medo. Ela sentia a excitação tomar conta de seu corpo, como se uma chama estivesse começando a consumir cada pedaço de seu ser. Cada palavra dele fazia seu coração acelerar, e ela sabia que estava à beira de uma linha tênue entre o prazer e o tormento. O dilema era imenso: continuar com esse jogo arriscado e ceder aos impulsos mais profundos, ou fugir e tentar se manter intacta, apesar da força avassaladora de sua atração por ele. Seu coração estava em um turbilhão. Ela queria gritar, pedir para que ele se afastasse, mas, ao mesmo tempo, seu corpo atraía, respondendo a ele como se tivesse mente própria. Lara sabia que esse jogo poderia destruí-la. Ela estava jogando com fogo e sabia disso. Mas o calor dele a atraía, a fazia sentir-se viva de uma maneira que jamais experimentara antes. Alexandre estava diante dela, a poucos passos de distância, observando-a com um olhar de predador. Ele sabia que tinha a situação sob controle, sabia que ela estava perdida, que não tinha mais como escapar. E ele gostava disso. Gozava da sensação de poder, do controle que tinha sobre ela, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Era uma vitória silenciosa, mas absoluta. Diga-me, Lara, ele continuou, agora com a voz mais suave, quase como se estivesse provocando uma reação dela. O que você quer de mim? Você sabe que não há volta depois de cruzarmos essa linha. Eu te dou tudo o que você desejar, mas a que preço? Você está disposta a pagar esse preço? As palavras dele eram como veneno, doces e amargas ao mesmo tempo. Lara sentiu sua mente girar.
Um turbilhão de emoções conflitantes. A razão estava gritando em sua cabeça para que ela saísse daquela situação, mas seu corpo, sua alma, estava em um estado de completa rendição. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo o medo e o desejo em uma mistura impossível de distinguir. Não havia mais espaço para indecisão. Não havia mais como escapar. Ela estava perdida, e ele sabia disso. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era um silêncio confortável. Era uma calma carregada de promessas sombrias. Alexandre deu um passo à frente, e Lara, mesmo que tentasse resistir, sentiu-se atraída para ele. As palavras que ele havia dito se repetiam em sua mente, e, por um instante, ela imaginou o que aconteceria se finalmente cedesse. Não tenho mais escolha, tenho, murmurou Lara, a voz falha, quase inaudível. Não, você não tem, respondeu Alexandre, com um sorriso que poderia tanto ser de vitória quanto de despedida. E, quando ele se aproximou mais, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer, como se o tempo parasse para dar lugar àquele momento. Eles estavam prestes a atravessar uma linha invisível, onde o desejo e o perigo se encontravam, onde não havia mais retorno. E, mesmo sabendo disso, Lara não conseguia se afastar. Ela estava em suas mãos, e ele sabia exatamente o que fazer com ela. O amanhecer chegou, tingido de um dourado suave que mal tocava o horizonte, mas para Lara, a luz que começava a invadir a manhã não tinha o mesmo brilho. Ela estava completamente perdida. As perguntas que se multiplicavam dentro de sua mente não tinham respostas. Sentia-se como se estivesse presa em um labirinto de sentimentos conflitantes, onde cada passo que dava levava a mais incertezas. O que ela queria? Quem ela era agora? Como se fosse um eco distante, uma resposta parecia sussurrar, mas sempre se afastava, mais imprecisa a cada tentativa de Lara de compreendê-la. E, ali, ao seu lado, estava Alexandre. Ele era uma rocha inabalável, uma presença calma e segura, que contrastava absurdamente com o turbilhão de emoções que rugia dentro dela. Ele a observava de longe, com aquele olhar enigmático, como se soubesse exatamente o que se passava em sua mente, como se soubesse tudo o que ela ainda não sabia sobre si mesma. Era quase assustador, esse domínio, esse controle que ele parecia ter sobre a situação, e sobre ela. Eu avisei você, ele disse com um tom sombrio, mas algo em seus olhos traiu sua postura de invulnerabilidade. Era uma fenda na sua fachada fria, um olhar que carregava uma carga de vulnerabilidade rara. Mas mesmo assim, o tom era grave, como se ele carregasse um fardo que ela não conseguia sequer imaginar. O que acontece entre nós não será simples, Lara. Você tem o poder de mudar tudo, mas isso pode destruir você. Cada palavra parecia uma lâmina afiada cortando o silêncio pesado entre eles. Lara sentiu um arrepio, não de medo, mas de uma compreensão mais profunda, como se ele tivesse dado nome a algo que ela já sabia, mas que ainda não tinha aceitado. Ela podia mudar tudo. Tinha o poder, sim, mas o que isso significava? Quais seriam as consequências disso? Ela queria negar, se afastar, gritar para ele que não estava pronta para carregar esse peso, mas a verdade era que ela não conseguia se afastar dele. Não conseguia fugir. Ela o encarou por um instante, seus olhos encontrando os dele, e algo naquele olhar a desarmou por completo. Não importava o quanto ela tentasse se proteger. Alexandre era uma força que ela não conseguia resistir. Era como se uma parte dela tivesse sido marcada por ele, uma conexão indiscutível e implacável que a puxava para ele, sem que pudesse fazer nada para impedir. E ela sabia disso.
Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Sabia que, ao dar aquele passo, não havia mais volta. Ela se levantou, seus passos ecoando no chão de maneira quase solene, mas, no fundo, havia algo de inevitável em sua ação. Lara sabia que não conseguiria fugir de tudo o que sentia, não depois de tudo que havia vivido com ele. Mesmo quando saiu daquele quarto, uma parte de si permaneceu lá, com ele, para sempre. Era como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada, como se ele tivesse plantado uma semente nela, uma que começaria a crescer em cada canto de sua mente, em cada célula de seu corpo. E ela sabia que essa semente jamais seria arrancada, que jamais conseguiria escapar do que eles eram um para o outro. Ela foi embora, mas ao fechar a porta atrás de si, o peso das palavras de Alexandre ainda estava com ela, como uma sombra que a seguia. E, mesmo com a liberdade de estar fora daquele quarto, ela não podia deixar de sentir que algo muito maior a estava aguardando. Algo que ela não sabia se seria capaz de enfrentar. O vento lá fora estava frio, cortante, mas não era o suficiente para apagar o fogo que queimava em seu peito. O fogo que ele acendera nela. E, mais uma vez, Lara se viu sem saber quem ela era, sem saber o que queria, mas com uma certeza esmagadora: ela nunca mais seria a mesma.